Sejam bem-vindos a mais um dia de videoaula. Vocês estão bem? Sim, eu também estou bem e pronta para iniciarmos o momento de estudar. Vamos então começar a nossa aula de hoje, que é a semana 20, continuação da semana 20. Hoje estamos na aula 4. Todas as crianças lindas da turma da etapa 2, junto comigo, professora Heloísa. Pegando então o nosso calendário aí do mês de agosto, vamos circular com o marcador, que pode ser o lápis de cor, canetinha, lápis grafite de vocês. Circulem esta data de hoje. Dia 5, quinta-feira. Dia 5 e o dia da semana, quinta-feira. Então, hoje é dia 5. Vamos contar no calendário do dia 1 até chegar no dia 5? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem! E os dias da semana? Se hoje é quinta-feira, que dia da semana será amanhã? Sexta-feira! Excelente! Marcando aqui também o mês de agosto. Estamos no mês de agosto. O mês de agosto também nós podemos utilizar um número para falar que é o mês de agosto. Qual é este número? Esquecemos? Não, vamos recordar assim, ó. Começando lá no primeiro mês do ano. Existem 12. O primeiro é janeiro. Vamos lá. Janeiro, fevereiro, 2. Março, 3. Abril, 4. Maio, 5. Junho, 6. Julho, 7. Agosto, mês 8. Então, nós podemos dizer que estamos no mês de agosto, ou também podemos dizer que estamos no mês 8. O ano que nós estamos, qual é mesmo? 2021. Muito bem. Pronto? Prossigamos então com 1, 2, 3. História outra vez. E a história de hoje se chama Tenho Medo, mas Dou um Jeito. Este livro é de Ruth Rocha e Dora Lorck. Ilustrações é de Walter Ono. Tenho medo, mas dou um jeito. Eu tinha muito medo de atravessar a rua, porque tinha medo de ser atropelado. Mas aprendi a atravessar com cuidado, a olhar para os lados, a atravessar na faixa e a obedecer o sinal. Eu tinha medo de subir no alto, porque uma vez levei um tombo. Mas agora eu tomo bastante cuidado quando subo em alguma coisa. Eu tinha muito medo de água, porque uma vez levei um susto quando caí dentro d'água. Mas agora sei que a gente pode ficar no rasinho, pode usar boia ou pode aprender a nadar. Eu tinha muito medo de fogão, porque uma vez fui ver se estava quente e estava. Mas agora eu sei que usando com cuidado a gente pode fazer coisas ótimas e deliciosas, né, gente? No fogão. Eu tinha muito medo de faca e tesoura, porque uma vez eu cortei o dedo. Mas agora, como é que a gente usa a tesoura? Mas agora aprendi como é que a gente usa a tesoura para não ser perigoso. Eu tinha muito medo de tomada, que uma vez levei um choque. Mas aprendi que não tem nada que brincar com tomada. Tomada é bom para ligar meu som ou a máquina de fazer bolo. Mas afinal, ter medo serve para alguma coisa?
Serve sim, porque tem coisas que são perigosas, mas a gente pode aprender como mandar nos medos. E por falar em medo, essa história que eu já li para vocês é muito importante de ser lida várias vezes. Ela pode ser lida por mim novamente, por vocês, pelos pais, pelos professores na escola, para nós aprendermos o quanto é importante nós controlarmos o nosso medo. O medo é importante existir também. Por quê? Porque quando nós temos medo de alguma coisa, nós realizamos aquilo com cuidado. Quando a professora, deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar a tesoura. Quando a professora fala que na atividade nós iremos utilizar a tesoura e eu peço para algum adulto acompanhar vocês, é porque eu tenho medo de vocês se machucarem e vocês também. Então a gente faz aquilo com cuidado e com atenção, não é? Outra coisa importante, eu tenho muito medo do coronavírus, mas eu não preciso ter medo se eu me cuidar. E quais são os cuidados que nós precisamos ter contra esse vírus malvado? Nós temos que usar a máscara, proteção com a máscara, lavar bem as nossas mãos, passar álcool em gel, manter o distanciamento social. Se nós estamos fazendo isso, nós não precisamos ter medo, porque nós estamos tendo cuidado. Então, o medo faz com que nós tenhamos atenção e cuidado para que nada de ruim aconteça. O medo também é importante. Viram só como é necessário nós aprendermos a ler várias vezes até o mesmo livro para aprendermos várias lições com o livro? Né? Então, que bom que vocês aprenderam. Vamos então para a atividade de hoje. E a atividade de hoje é uma continuação de toda essa semana de jogos e uma continuação em especial do jogo que nós brincamos ontem. Qual foi o jogo de ontem mesmo? Eu lembro, mas quero saber se vocês se recordam. Tem a ver com o número 7. Isso! Jogo das 7 cobras. Ontem nós jogamos este jogo, jogo das 7 cobras. Hoje nós teremos que fazer atividades sobre este jogo. E uma das atividades vai ser escrever as regras deste jogo, explicar para o adulto como se joga. Vamos imaginar que um dia sua avó chega na sua casa, seu avô, seu tio, seu irmão, alguém que não viu você jogando e não conhece as regras. Você vai ser desafiado a falar quais são as regras deste jogo. Então, para isso, nós vamos rever as regras. Nesta página aqui, página 56, aqui do ladinho, ó, este é o número 56, vocês vão abrir o livro de vocês. Página 56, eu já estou aqui com o meu livro aberto nesta página. Mas, além desta atividade, nós temos outra. Então, temos que falar das regras e também temos que pegar aí no caderno de folha de atividades de vocês, onde está escrito etapa 2, essa folha aqui, página 18. Aqui, ó, esta folha aqui, onde está escrito jogo das 7 cobras. A regra, porque nós iremos circular. O que é circular? Passar um contorno em volta, né? De algumas palavras que vocês precisarão encontrar, tá bom? Então, primeiro isso. E quais são as cores que vocês precisam? Hoje eu escolhi circular de canetinha, tá? Peguei aqui a folha, vou colocar aqui na mesa. E as cores são verde, vermelha, amarelo e o azul. Essas cores. E aí, além dessas cores, vocês podem escolher a outra cor. Uma outra cor que vocês gostem.
Como a minha favorita já está aqui, né? Então, não tem como. Essas cores vocês precisam usar. E além dessas, escolham mais uma. Eu escolhi laranja. Então, eu vou usar essas cores. Vocês também vão usar. Essas vocês precisam usar. Essa daqui vocês podem mudar por outra que vocês quiserem. Tá bom? Então, vamos circular as palavras aqui. Peguei, então, a primeira cor é a cor verde. E a palavra que vocês precisam achar aí nas regras do jogo das 7 cobras é tabuleiro. Então, eu vou encontrar a palavra tabuleiro, posso circular todas que tiverem, né? Todas as palavras tabuleiro que tiver na regra com a cor verde. Então, eu vou procurar aqui. Encontrei uma, ó, tabuleiro. Circulei com a cor verde. Encontrei outra. Tabuleiro. Outra. Tabuleiro. Ah, encontrei até agora 3. Mais uma. Tabuleiro. Bom, eu encontrei então 4 palavras tabuleiro. Se vocês encontrarem mais, circulem, mas eu acho que eu circulei todas. Com a cor verde. Posso colocar desse lado. Agora, com a cor amarela, eu vou circular a palavra cobra ou cobras, tá? Todas as vezes que aparecer a palavra cobra ou a palavra cobras, eu vou circular na cor amarela. Então, aqui. Cobra. Cobras. Vamos ver se tem mais. Eu acho que eu achei já. São só essas? Deixa eu virar o papel um pouquinho aqui para o meu lado. Nananana. Bom, circulei as que eu encontrei. Com a cor amarela. Agora, vou colocar aqui o papel de lado. A canetinha. Agora eu vou pegar a cor azul e vou circular a palavra jogo. Com a cor azul. Achei uma aqui, bem no final, ó. Jogo. Será que tem mais? Tem a palavra joga, não vale, tem que ser jogo. Achei mais uma. Então, circulei as palavras jogo que eu encontrei com a cor azul. Fechar a canetinha, senão ela seca. Agora a palavra dado com a cor vermelha. Dado. Dado, dado, dado. Aqui, ó, tem dados. Dados. Dado ou dados. Circulei. Só uma? Deixa eu confirmar de novo, se é somente uma. Sim, somente uma na cor vermelha. E a última que nós temos que circular é com a cor que vocês escolheram. A palavra 7. 7, achei uma aqui. Outra aqui. E aí, terminamos então a parte de vocês circularem as palavras. Professora, mas eu preciso encontrar sozinho? Não. O adulto vai falar a palavra e vocês vão procurar. Se vocês não encontrar, o adulto vai lendo e ajudando vocês, tá bom? Por exemplo, o adulto fala: circule a palavra com a cor vermelha, e vocês acham qual que é o vermelho. Circule a palavra dado, vocês vão procurar. Se não encontraram, o adulto pode ir lendo até chegar na palavra dado e vocês encontrar para circular, tá bom? Circulem todas as palavras aí e vamos continuar. Agora, nesta página, é a hora da escrita. Mas quem
escreverá será o professor ou o adulto que estiver com vocês. Se vocês, crianças, estiverem na escola, é o professor. Se vocês estiverem em casa, é algum adulto que está aí acompanhando e costuma fazer com vocês acompanhamento nas atividades, tá bom? O que vocês precisam fazer aqui? Aqui devem conter as regras do jogo das 7 cobras. Vamos ensinar a família a jogar 7 cobras, né? Nós vamos ensinar, mas nós não podemos, tá? Lembrem-se disso. Essa página aqui, ó, tá bom? Nesta página, nós iremos fazer essa atividade, na página 56, tá? Mas lembrem-se, nós não podemos, em momento algum, copiar as regras dessa atividade que já estão prontas. Nós temos que falar para o adulto as regras que nós gravamos na nossa cabeça, tá bom? E aí o adulto vai ir escrevendo de acordo com o que vocês for falando. Por exemplo, faz de conta que eu sou um aluno. Vamos brincar de faz de conta. Então, eu sou a aluninha Heloísa da etapa 2. E eu vou ensinar o adulto a escrever a regra. Então, eu vou falar para ele. Bom, coloca aí o número 1, que é o primeiro passo da primeira regra. Aí o adulto vai colocar. Vou colocar aqui, então, o número 1. Fiz o número 1. Pronto, tem o número 1 aqui. Aí a criança, né, a aluna Heloísa, fala que a primeira regra que tem que escrever é: precisa de 2 dados, senão não dá para brincar. Então, eu vou escrever aqui, 2 dados. Aí, na frente do número 1, o adulto foi lá e escreveu o que a aluna Heloísa falou, que a primeira coisa é ter 2 dados. E aí, o segundo passo, coloca o número 2, aí a aluna, a criança, né, dá o exemplo, né, para o adulto escrever, que precisa somar os 2 dados, né? Jogar os dados e somar os números dos 2 dados. Então, vamos escrever aqui no número 2 o que a criança falou, que tem que somar os dados, tá? Lembrando que o adulto escreve, crianças, e vocês observem como eles escrevem, né? Obedecendo a mesma direção, escrevendo utilizando as letras, tá bom? Para explicar as regras. E a criança continua falando para o adulto. Bom, e aí, depois que somou, o resultado, o que tem que fazer? O que precisa fazer com aquela soma? Riscar no tabuleiro. Então, a regra número 3 é riscar o resultado no tabuleiro. E, novamente, o adulto vem aqui e escreve o que a criança falou. Então, já escreveu o número 1, que foi, a aluna Heloísa falou, que precisa de 2 dados. Depois ela disse o número 2, somar as faces dos 2 dados. Depois o número 3, ela acabou de dizer que temos que riscar o resultado no tabuleiro. Agora, o número 4, o que é para fazer? O número 4, eu acho que é aquela parte que fala da regra, que quando o resultado for 7, desenha uma cobra. Então, tá bom, se o resultado for 7, desenha uma cobra. E, novamente, o adulto veio aqui e escreveu o número 4. Se o resultado for 7, desenha uma cobra lá no tabuleiro. Bom, aí a criança termina falando que o ganhador é aquele que terminar, né, riscar todos os resultados do seu tabuleiro, e o perdedor é aquele que desenhar primeiro as 7 cobras. Então, vamos colocar aqui o que a criança disse. O que a criança disse? O número 5. Então, no número 5, a criança disse que perde quem? Perde quem desenha 7 cobras. E ganha quem
Quem risca todos os resultados do tabuleiro? E aí, o adulto terminou, né? Colocando as regras da forma que a criança disse. O 5, perde o jogador que desenhar as 7 cobras primeiro. E 6, ganha o jogador que marcar todos os resultados no tabuleiro. Vamos imaginar, crianças, que vocês falem as regras de outra forma. O adulto vai escrever como vocês disseram, tá bom? Essa forma aqui que eu escrevi foi um exemplo. Vocês podem falar de outras formas, explicar de outras formas como se joga, tá bom? Lembrando que não vale escrever igualzinho está aqui. Vocês precisam colocar aqui, o adulto vai escrever da forma como vocês explicar para eles, tá bom? E para finalizarmos então a aula de hoje, última atividade é esta. Tenho aqui na lousa para vocês 2 palavras e eu preciso que vocês me ajudem a descobrir a diferença entre elas. Primeira palavra é esta e a segunda esta. Vou ler para vocês. Cobra. A segunda, cobras. Qual a diferença das duas? Vou dar um tempinho, olhem aí. Quem disse que a diferença é o S que está lá no final? Acertou. Mas não é só a diferença que tem uma letra a mais. A diferença é, quando eu falo a palavra cobra, é porque existe uma única cobra. Por exemplo, eu abri uma revista e vi a foto de uma cobra. É uma só. Eu falo cobra, singular. Vamos imaginar que eu estou abrindo um livro. E em uma página do livro tem uma foto de várias cobras. Várias cobras. Várias. Não é uma só. Então, são várias. Tem mais de uma. Pode ser 2 cobras, 3 cobras, 4 cobras, 20 cobras. Então, essa palavra aqui está no plural. Outro exemplo de plural. Por exemplo, eu tenho aqui. Quantas maçãs? Aqui, ó. Essa, aqui na lousa, nessa parte. Uma maçã. Quantas maçãs eu tenho na árvore? Várias. Mais de uma. Então, eu não posso falar 5 maçãs. São 5 maçãs. Plural. Ah, eu tenho uma irmã. Se eu tiver 2, 3, 4, 5, eu não posso falar 4 irmãs. Eu falo 4 irmãs. Ah, eu vou pegar aqui uma caneta. Se eu pegar várias, mais de uma, eu falo canetas. Singular é quando eu falo a palavra para uma única coisa. Plural para várias, 2 ou mais. Tá bom? Não se esqueçam. Uma cobra, mais de uma cobra, eu falo cobras. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Boa atividade, crianças.